terceira parte. Chamar o preletor da noite, Bielsan. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Ih, tá fraco, hein? Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus, agora sim. É sempre uma honra, sempre um privilégio ter essa oportunidade de ser um instrumento do Senhor e de vir aqui pregar para a igreja dele. E eu venho aqui com muito temor, venho aqui com um sentimento de honra mesmo, porque eu sei que eu estou pregando a gloriosa igreja, a noiva de Cristo. Amém? Vocês podem, vamos orar? Vocês podem estender a mão para mim, pro Andrew, pro Léo aqui. Amém? Senhor Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor não me deixe aqui, Pai, porque sem Ti nada posso fazer, Deus. Senhor, eu posso ter a melhor performance aqui, Pai. Eu posso utilizar as melhores palavras, Deus. Mas Espírito Santo, se o Senhor não ministrar, se a Tua voz não ecoar através da minha, Senhor, nada acontecerá, Pai. Porque é o Senhor que tem o poder de nos convencer. Porque é o Senhor que tem poder de nos fazer nos arrepender, Jesus. É o Senhor que tem o poder que transforma, limpa e salva nossas vidas, Pai. Então, Espírito Santo, eu te peço que enquanto eu estou aqui pregando, falando, o Senhor tenha liberdade em nosso meio. E o Senhor começa, Senhor, a frutificar a Tua semente, o Teu Evangelho no coração dos meus irmãos. Que o Senhor tenha liberdade para andar nesses corredores e tocar e começar a fazer os meus irmãos queimar de amor, queimar de paixão por Ti. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço, Espírito Santo, que enquanto eu estou pregando, falando, o Senhor venha começar a relembrá-los de promessas, daquilo que o Senhor já falou para eles, e daquilo que o Senhor está falando aqui, Pai. Venha começar, Senhor, queimar e germinar no coração deles, Pai. Então, Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, Pai. Eu venho aqui como instrumento, eu venho aqui como servo, eu venho aqui como irmão, Pai. Esteja em nosso meio, Pai. Esse culto para Ti, Jesus. Tudo isso aqui é para o Senhor, apenas para o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, é inegável que estamos em dias ruins. É inegável que os dias hoje são mais maus. E é inegável que estamos nos dias que antecedem a volta do nosso Senhor. Amém? Então, estamos vivendo sinais que antecedem a sua volta. E os sinais que estamos vivendo, dois dos sinais que estamos vivendo, que antecedem a sua volta e que Jesus cita em Mateus 24, é que a iniquidade está se multiplicando. Irmãos, tantas e tantas coisas ruins nós vemos, nós ouvimos. Se você ligar o jornal por alguns minutos, ele vai cuspir tanto sangue em você que você vai sair ensanguentado, sabe? De tantas notícias ruins, tantas mortes, tantas coisas ruins. Estamos em dias tão precários, irmãos, sabe? Que a imoralidade está se tornando normal. E o que é moral, aquilo que é certo, está se tornando aquilo que não é certo, sabe? Se você for andar segundo as escrituras, o pessoal vai começar a achar você um quadrado, sabe? O pessoal vai achar você estranho,
Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Isso é uma verdade. E outro sinal que também estamos vivendo em nossos dias, o sinal que antecede a volta de Jesus, é os falsos irmãos, os falsos profetas e as falsas igrejas. Em Mateus 24 diz, não é o tema da pregação, já que nós abre a Bíblia no tema, mas Mateus 24, ali Jesus ele dá sinais que antecedem sua volta. Então, se você quer entender, estudar a escatologia, ali, aquele capítulo ali é um ótimo capítulo para começar a estudar e aprender sobre isso. Porque ali Jesus fala de forma muito simples e panorâmica. Então ele usa a simbologia ali dos sinais da sua volta como as dores de parto. Então cada sinal ali é uma contração até que o Senhor volta, até que o Filho nasce. Amém? E 2 sinais que estamos vivendo e que eu acabei de citar aqui são os dias ruins, a iniquidade se multiplicando e os falsos profetas, os falsos irmãos, consequentemente as falsas igrejas. E amados, é tão triste, sabe? É tão triste ver escândalos no meio da igreja, sabe? Tá tão banal, sabe, igreja? Tá tão banal. Então, quando você fala que é crente, já não tem aquela mesma honra que tinha nos tempos passados. Porque é muitos escândalos que está surgindo aí em homens que têm uma grande influência no meio da sociedade. Mas uma mentira que Satanás está pregando nesses dias é que a igreja do Senhor acabou. É que o povo de Deus já não existe mais. Irmãos, isto é uma mentira, porque junto com sinais que antecedem a volta de Jesus, está a promessa de Joel, que diz que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne antes da sua vinda. Então sim, irmão, é verdade. Há muitos falsos profetas, há muitas igrejas que estão como empresas, há muitas igrejas que estão como seitas, enganando e abusando de pessoas, mas também há a igreja gloriosa que está andando e fluindo no Espírito de Deus. Irmãos, nós somos esses. E cara, uma coisa que eu sinto e que o Senhor tem ministrado ao meu coração é que nós temos que ter a perspectiva correta do que é ser igreja. Porque, irmãos, de forma lógica, a perspectiva, a visão que nós temos sobre algo diz sobre como será a nossa resposta a isso. Então, um exemplo é, se você tem uma perspectiva legal do seu trabalho, se você ali considera seu trabalho importante, você considera aquilo que você recebe de salário bom, você vai trabalhar feliz, você vai ter ânimo, você vai perseverar, mesmo nos dias difíceis. Irmãos, e muitas das vezes o nosso desânimo sobre a igreja, sobre isso aqui que nós fazemos, é porque nós temos a perspectiva incorreta disso. Então nós deixamos o cansaço, as frustrações tomar nossos corações, e nós começamos a desanimar da igreja. Então nós paramos de vir nos cultos das quartas. Se fazer muito frio, nós já não vem. Se nós estiver cansado, já nós não vem. E
E é sobre isso que o Senhor colocou no meu coração para pregar. Sobre a perspectiva do que é ser igreja. Amém? Irmãos, essa é uma mensagem para comunidade, em igreja, em família. Ou seja, é para todos nós. Mas enquanto eu prego aqui, entenda que não é para você apontar para o irmão, falar, ó, o irmão ali não está fazendo correto. Não é isso. Mas é para você, amém? É para nós, porque somos um corpo e todos têm seu papel. Isso é para mim também. Isso é para mim. Enquanto eu estava montando o sermão e refletindo, cara, eu estava apanhando muito, cara. Então, primeiro aqui que vai receber essa palavra sou eu. Que recebeu essa palavra sou eu. Amém? Então me fez pensar, cara, será que eu estou tendo zelo? Será que eu estou tendo responsabilidade que eu deveria ter com a igreja? Amém? Agora sim, abrem suas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Irmão, obrigado, hein? Oi, igreja, fui fazer a barba e aí cortei aqui, então se começar a sangrar, dá um toque aí. É coisa de jovem, né? Quando eu chegar na idade do Lúcio, eu vou aprender a fazer a barba. Amém? Só pode descontrair um pouco. Gente, eu tô zoando o Lúcio, mas o homem tá fitness, tá? O homem tá fit todo dia, cara. Eu encontro ele saindo do trabalho, lá nós se encontra lá, ele tô indo pra academia, bora, e me convida ainda, bora. E eu que estudo educação física e ele que tá fazendo academia. Então, glória a Deus. Isso aí, meu filho. Não foi ontem já, né? Mas continua aí, persevere. Amém? Então, Efésios 2. Igreja, vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. Quem pudesse colocar de pé em reverência a palavra. Efésios 2, a partir do versículo 19. Amém? Que diz: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas cidadãos do povo santo. Repita comigo: cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Repita comigo: membros da família de Deus. Amém. Juntos somos sua casa, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Repita comigo: fundamento dos apóstolos e profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Repita comigo: um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Repita comigo: habitação de Deus por meio do seu Espírito. Então, amados, para mim esse verso, podem tomar seu lugar? Para mim, esta passagem é uma das melhores passagens para entender o que é esse negócio de igreja. Entender a nossa identidade. Então, vai ser uma mensagem expositiva, vai ser nesses versículos. Eu vou abrir outros versículos, mas não vai precisar, eu vou pedir para vocês abrirem, para não perder muito tempo. Mas aqui, Paulo,
ele nos diz a nossa identidade. Então aqui, portanto, vocês já não são estranhos, forasteiros, mas cidadãos do povo santo. E queridos, o que isso consiste? O que consiste ser povo santo? O que consiste ser o povo de Deus, povo separado? E eu separei alguns pontos, alguns versículos que diz sobre. Então em Efésios 2, no versículo 5, um pouquinho aí em cima, Paulo vai dizer que somos, que o Senhor ressuscitou com Jesus e nos faz assentar regiões celestiais. Em Romanos 8, no versículo 17, diz que somos cordeiros com Cristo. Em Apocalipse 1, versículo 6, fala que Ele nos fez reis e sacerdotes. Em Apocalipse 22, versículo 12, fala que Ele nos presenteará com galardão, ou seja, recompensas eternas. E amados, o quão glorioso é isso! Nós precisamos entender o que o Senhor chama, o que o Senhor nos chama a ser. Não é só sobre vir para a igreja e assentar numa cadeira, e agora ter uma carteirinha de membro e dizer que é cristão, que é crente. É sobre algo muito maior. Somos o povo, aquele que o Senhor faz sacerdotes e reis. Irmãos, vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Vocês são sacerdotes, ministros do Senhor, vocês são reis. A Bíblia nos diz, eu não citei nenhum versículo aqui, mas ela nos diz que vamos governar com o Senhor quando Ele vir. Então, irmãos, a nossa ótica sobre a igreja, muitas das vezes, é pequena, não é a verdadeira, porque somos o povo que carrega a glória do Senhor, que diz aqui, em Efésios 2, aqui no versículo 5, aqueles que se assentam em regiões celestiais. E está falando, irmãos, no tempo presente aqui, está falando que somos o povo que pode acessar a lugares altos. Irmãos, Deus não te chamou para você vir aqui, sentar nessa cadeira, escutar uma mensagem e ter essa rotina. O Senhor te chamou para acessar o trono de Deus. E qual tem sido as suas experiências? Qual a sua perspectiva? Nesses dias eu estava conversando com o pastor e ele compartilhou um testemunho. Acho que não tem problema, porque ele já compartilhou aqui com a igreja. Mas ele falou que teve uma experiência com o Senhor, aonde ele foi transladado ali ao templo do Senhor, ali onde que o Senhor habita. Irmãos, quão glorioso é isso! E não é acessível apenas para o pastor, não é acessível apenas para aquele que tem cargos, é para todo o povo de Deus. Vocês precisam entender, vocês são sacerdotes, ministros de Deus. Vocês são reis, vocês governarão na eternidade. É por isso que Paulo diz: se apegue à bendita esperança. Irmãos, nós precisamos parar de ser crentes cansados. Nós precisamos entender que somos povo de Deus, que carregamos a glória dEle. Nós precisamos entender isso, igreja. Porque, irmãos, se a sua perspectiva não for
como a que o Senhor diz para nós em suas sagradas escrituras, você vai desanimar. O cotidiano vai matar a sua fé. A Bíblia diz que o povo perece pela falta de conhecimento. Ou seja, nós perecemos porque a nossa ótica da vida não está segundo as sagradas escrituras. Porque, irmãos, como desanimar entendendo essas coisas? Como desanimar entendendo que haverá recompensas eternas para nós? Que tamanha graça, igreja, que tamanho amor. Não porque nós merecemos, não porque somos um povo digno, merecedor, mas pela graça, pelo amor. O Senhor te tirou do lamaçal do pecado. O próprio Paulo diz isso aqui no começo do capítulo aqui 2. Antes mortos nos seus pecados, agora vivos, ressurretos e assentados em lugares celestiais. Vocês entendam isso? Vocês entendem isso? Que tamanha graça, irmãos. Como não se animar? Como deixar o problema, as dificuldades tomar conta do nosso coração? Quando pensamos nisso, irmãos, essa tem que ser a nossa ótica. Não podemos ter a ótica da vida, a ótica sobre a vida, a ótica sobre a igreja, da mesma forma que o mundo vê. Amém? Amém, queridos? E aqui, logo após de dizer que somos povos santos, diz que somos membros da família de Deus. E amados, nós somos família de Deus. E precisamos começar a viver isso, sabe? Porque família de Deus, ser família de Deus, não consiste apenas vir aqui na igreja e dar um shalom, uma paz do Senhor pro irmão, falar paz, irmão. Não é isso. Ser família do Senhor consiste em ser unidos. A oração do Senhor em João 17 por nós, antes de Ele ser sacrificado, Deus, Senhor, que eles sejam um. Eu vou abrir aqui para ler para vocês. Glória a Deus. Vocês estão comigo, igreja? Glória a Deus. Vamos lá. Não precisa abrir. Eu vou ler aqui. João 17, no versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, eu os amaste, como também amaste a mim. Então, irmãos, quão profundo é ser família de Deus. O Senhor nos chama a ser um. O que é ser um? Irmãos, ser um é viver uma vida compartilhada. É as minhas dores ser as tuas dores, a minha alegria ser a tua alegria, e assim as suas dores e sua alegria também ser minhas dores e minha alegria. É um estilo de vida tão compartilhado, que nós conhecemos uns aos outros. Não é apenas vir na igreja e se cumprimentar e ter um tempo ali rapidamente de conversa no final do culto. Mas
é um lugar de intimidade e vulnerabilidade. E o Senhor fala aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe, irmãos, porque não atraímos convidados à nossa igreja, porque não vivemos unidade. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. Sabe como vamos atrair as pessoas, visitantes para esta igreja? Quando estivermos vivendo tanto família, tanta unidade do Senhor, que as pessoas vão olhar e falar, cara, essa galera aqui, cara, que eles vivem é incrível. É um estilo de vida tão compartilhado, sabe? Um vai na casa do outro, um serve o outro, um vive sempre um com o outro, orando, ajudando, servindo o outro, que eu também quero fazer parte desse povo. Mas, irmãos, nós não temos essa perspectiva. E aí nós cumprimentamos aqui, quando vemos na igreja, malemar, e muitas das vezes nós vê na rua e nem cumprimenta. Tá um dia mal, vê lá o irmão lá, finge que não viu. Tô de fone. Ou só eu que já cometi esse pecado. Irmãos, precisamos nos arrepender disso. Precisamos entender que somos família do Senhor. Precisamos compartilhar a nossa vida. Mas nós preferimos usar máscara. Nós preferimos limitar até onde nosso irmão pode chegar em nossa vida. Mas o Senhor nos ensinou um estilo de vida onde nós servimos uns aos outros, onde nós confessamos nossos pecados uns para os outros, onde nós compartilhamos aquilo que nós temos uns aos outros. Na última ceia do Senhor, Jesus ele limpa ali os pés dos discípulos. E ele fala para eles fazer a mesma coisa. Porque esse é a igreja que o Senhor quer. Qual foi a última vez, qual foi o último sacrifício que você fez pelo seu irmão? Irmãos, isso aqui não estou batendo em vocês não, estou apanhando aqui também, cara. Todos nós precisamos criar vergonha na cara. Todos nós. Precisamos ter mais tempo de mesa. Precisamos compartilhar mais nossos sonhos uns com os outros. Precisamos fazer deste local aqui, desta unidade, um lugar seguro, onde nós podemos abrir o nosso coração. Sabe, semana passada nós tivemos um tempo precioso aqui de oração com a turma do louvor. E eles me convidaram porque eu sirvo no slide. E no final do turno, eu senti de Deus, o Senhor já ministrando isso no meu coração, eu senti do Senhor. Abre seu coração, fale o que está acontecendo na sua vida. E eu abri, eu falei, irmãos, está acontecendo isso aqui. Vocês podem orar por mim, por isso aqui. Irmãos, essa situação dentro de mim melhorou, cara. E foi uma resposta de oração deles. Eu quero até agradecer por vocês ter oraram. Mas é esse o estilo de vida que nós temos que ter como igreja, como comunidade. Precisamos ser um. Não um povo que não conhece o irmão. Sabe, eu escutei um testemunho nesses dias. Eu estou assistindo aqui, igreja, nesse ponto, porque eu estou sentindo do Senhor isso. Escutei um testemunho esses dias de um irmão precioso, que ele disse, ele é líder em uma igreja, e não tem problema eu compartilhar aqui, porque ele compartilhou numa pregação, e ele falou que o irmão, um membro da igreja deles, que começou a frequentar a igreja deles em um tempo recente,
esse irmão veio a falecimento. E aí, quando descobriram, não lembro o nome do irmão, não lembro se ele falou, mas descobriram e foram ver, tipo assim, quem que é esse irmão? Quem que é esse cara aqui? E quase ninguém conhecia ele. E aí, esse é o ponto, irmãos. Nós conhecemos uns aos outros? Será que estamos vivendo família do Senhor? Amém? Então, que possamos compartilhar a vida, irmãos. Este é o chamado do Senhor para a sua igreja. Somos família de Deus. Então, aqui no versículo 20, diz: juntos somos sua casa, edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Então, uma verdadeira igreja está fundamentado nos alicerces dos apóstolos. Eita! Tomar uma água aqui, igreja, calma aí. Glorifica a Deus aí. Eu neles e tu em mim, para que todos sejam um, para que todos sejam um. Eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que todos sejam um. Aleluia. Glória a Deus. Então, mas o que é estar fundado nos alicerces dos apóstolos? Eita, caracas! Apóstolos e dos profetas. Glória a Deus, agora saiu. Aleluias! Para glorificar de pé, igreja. Mas o que é isso? O que é o fundamento deles? É o Evangelho. Profetas é aqueles que profetizaram a vinda de Jesus. E os apóstolos é aqueles que testemunharam e pregaram aquilo que eles viram, que foi a vinda do Senhor, a sua morte e a sua ressurreição. Amados, uma igreja fundada nesses alicerces é uma igreja que prega o Evangelho. É a missão que o Senhor nos deu. Ide e pregai o Evangelho. Assim como os apóstolos, precisamos testemunhar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Então, uma igreja que está no fundamento correto é uma igreja missionária. Eu lembro de uma frase de um missionário que eu nunca vou esquecer, que ele diz: uma igreja que não está vivendo missões, ela pode fechar a porta, ela pode fechar a porta e declarar que acabou a igreja. Mas, amados, nós precisamos queimar por isso. Nós precisamos ser fiéis nos dízimos, nas ofertas, para que nós possamos ter condições de investir nisso. Uma igreja verdadeira é aqueles que vai e anuncia aquilo que viu. Mas nós pensamos que missão é apenas em outro lugar, apenas em outro país, em outro estado. Mas missão é para todos nós. E antes de Jesus falar para os seus discípulos ir aos confins da terra, o mandamento deles é: fique em Jerusalém, até cair poder do alto. Depois vai para Samaria e os confins da terra. Ou seja, a missão
Jerusalém é onde ele estava, a missão começa onde nós estamos. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos testemunhar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, para nossos colegas de trabalho, para a nossa família. Irmãos, precisamos ser intencionais em pregar o Evangelho. Sim, é verdade, uma frase de Billy Graham, que, se possível for, pregue o Evangelho com palavras. Ou seja, pregue com seu testemunho. Isso é verdade, irmãos, porque se você não dá testemunho, aquilo que você for pregar não vai ter sustentabilidade. Eita, isso aí. Agora, irmãos, nós precisamos testemunhar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós precisamos ser intencional nisso. Nosso maior exemplo de vida, que é Jesus Cristo, nós vemos que cada atitude dele ali é em pregar e revelar o Pai. E assim nós temos que ser. Nós precisamos, irmãos, levar a salvação que nos alcançou. Nós precisamos queimar de compaixão pelos perdidos. Nós precisamos queimar de compaixão pelos nossos colegas de trabalho. Nós precisamos orar, interceder por eles. Nós precisamos pregar. Qual foi a última vez que você foi intencional de pregar o Evangelho no seu trabalho? Qual foi a última vez que você foi intencional de pregar o Evangelho na sua casa? A igreja verdadeira, a igreja gloriosa, é aquela que levará o Evangelho aonde estiver. Amados, precisamos queimar por isso. E se o Senhor pedir para você e sua casa ir para um lugar, pregar o Evangelho, abandonar tudo aquilo que você construiu a vida toda, você vai? Porque, irmãos, a verdadeira igreja é aqueles que abandonam tudo para ir cumprir o ID. Eu tive o prazer de conhecer um casal missionário que estão trabalhando numa escola missionária em Bragança Paulista. E amados, aquele casal me constrangeu tanto, sabe? Eles construíram a Mel, e o nome deles é Marcelo e Mel, e eles têm 2 filhos que são crianças ainda. A Catarina, que, se eu não me engano, tem entre 7 e 8 anos, por essa faixa etária, e o Josh, que vai fazer 1 ano agora. E eles casaram muito novos, e, se eu não me engano, eles moravam em São Paulo. E eles estavam construindo ali a vida deles. A Mel já tinha se formado em publicidade, se eu não me engano. E Marcelo também trabalhava nessa área. E o Senhor os chamou para ser missionário, largar tudo e ser missionário no sertão de Alagoas. E eles foram, irmãos. E eu não sei se você conhece o sertão de Alagoas, mas é um lugar bem precário, sabe? Mas eles abandonaram tudo e foram. E teve os filhos dele no meio da missão. E eles hoje estão lá como coordenadores de uma escola missionária. E os filhos deles estão crescendo. E provavelmente os filhos deles também serão missionários, assim como eles. Eles largaram, abandonaram toda a vida dele para cumprir a missão do Senhor. Amados, a missão do Senhor, o ID, tem que ser algo que queime em nosso coração. Sabe? Tem que queimar em nosso coração. E um dia, igreja, eu vou, sabe? Porque quem me conhece de mais perto sabe disso, que eu sempre tive um chamado missionário. Então sempre queimei por isso. E eu não sei quando que eu vou. Estou indo em algumas escolas missionárias aí.
Estou planejando, né, se não for nessa edição de janeiro agora, eu vou em outra. Na escola de Inamos, no Marajó. Se você não conhece a ilha de Marajó, é um lugar que tem acontecido muitos crimes, muitos abusos, e eu estou servindo ali num projeto social cristão que nós visita comunidades carentes, Sorocaba. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, entenda, uma coisa que eu tenho entendido é que esse lugar de envio é um lugar também de família, sabe? Então Jesus ele fala: fique em Jerusalém até cair o poder do alto. Uma coisa que o Senhor tem ministrado em meu coração é que Ele vem em nossos cultos, Ele toca nós, não apenas para nós ter uma experiência legal, mas é para ir pregar o Evangelho. Então, amados, as experiências que nós temos aqui no culto do Senhor tocar nós precisamos sair desse lugar para levar o Evangelho, para levar o poder do Espírito Santo. Amém? Então, esses cultos são um preparatório para este tempo. E quando eu for, igreja, eu quero olhar para trás e não ver um grupo religioso, mas eu quero ver uma família, sabe? Eu quero ser enviado, mas entender que tem uma família aqui que está intercedendo, que está me enviando. Não só eu, mas eu acredito que o Senhor vai levantar outros aqui. Que os seus filhos, em nome de Jesus, sejam missionários desta casa. Amém? Glória a Deus, aleluias. Para finalizar, o último ponto, versículo 21. Nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Então, amados, a conclusão aqui é que nós, como igreja, como templo do Senhor, esta casa, esse lugar, cada um aqui é a habitação de Deus. Então, tudo que, sabe, o propósito de nós vir aqui, servir e gastar nossas vidas na igreja de Deus, é para que o Senhor venha e habite. Eu não lembro os salmos agora, mas tem uns salmos que a Bíblia diz que o Senhor está olhando à procura de um povo, daqueles que entenderam, daqueles que o buscam. Em Isaías 56, diz que a casa do Senhor é uma casa de oração. Ou seja, o lugar onde o Senhor, a casa de Deus, o lugar onde Ele fica, Ele habita, é um lugar onde tem oração. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos voltar à oração. Nós precisamos voltar a vir mais cedo e orar pelo culto. Nós precisamos voltar a ter reuniões de orações aqui, porque é neste lugar onde Deus habita. E eu tenho visto o movimento do Senhor globalmente. Então eu tenho visto muitas igrejas fazendo reuniões, salas de orações. Irmãos, isso é glorioso. Nós vivemos isso na terça-feira aqui passada. Foi terça-feira? Não me lembro o dia. Onde nós oramos em cima de Isaías 56. E o Senhor veio. O que quero dizer, irmãos, é que uma das nossas facetas, uma da identidade nossa como igreja, é ser casa de oração.
Então, nós precisamos vir a este lugar para que o Senhor venha e habite em nosso meio. Amém? Espero que o Senhor tenha falado aos corações de vocês. Vamos orar. Amém? Aleluias, glória a Deus, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Pai.